transmissão e vou voltar em um minuto. Olá, irmãos. Parece que resolveu agora, né? Parece que agora conseguimos lidar aí com o problema. Realmente foi um problema aqui no microfone e espero que tenha ficado um pouco melhor aí, esteja mais claro para vocês. Se vocês puderem confirmar. Basicamente foi por causa da mudança, essa mudança que eu fiz aqui no escritório. Eu acho que mexendo aqui nos cabos deu algum problema. Muito bem, me perdoem, mas isso aí tá. Eu fiz gravações depois disso e deram certo. Então era para dar certo agora, mas talvez na limpeza, alguma coisa que ficou fora. Né? Meio chato isso, mas é inevitável. Mexer com tecnologia sempre traz essas dificuldades. Bom, nós vamos iniciar então o nosso estudo. Depois a gente faz por onde cortar esse início aí. Bom, eu quero começar hoje uma série de instruções sobre a igreja e o trabalho diaconal. O que acontece? Nós tivemos um estudo recente, né, no curso A Vida Piedosa, estivemos observando muitos assuntos. Voltaremos a esse tema pensando em certas marcas da vida piedosa, como a humildade, a mansidão e outras marcas, mas faremos isso um pouco mais à frente, tá? Nesse momento nós vamos aprender um pouco sobre o trabalho diaconal na Igreja de Cristo, ok? Então isso é o início dessa série de estudos sobre a Igreja e o trabalho diaconal. Então o tema de hoje é a criação e o ministério da misericórdia, que é o trabalho diaconal, como eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvidas, podem deixar aí no comentário sobre esse assunto à medida em que eu for explicando este tema. Esse tema é um tema que diz respeito à nossa vida como congregação que está sendo plantada e é importante que vocês entendam, porque isso diz respeito à comunhão dos santos e à forma bíblica como nós devemos procurar viver como uma igreja. A primeira coisa que eu preciso dizer e constatar é que, falando de maneira geral, o trabalho diaconal na igreja, o ofício diaconal, ele não é bem compreendido e tampouco devidamente apreciado. Muitas vezes cristãos não veem o trabalho diaconal como um dom de Deus à sua igreja. Pelo que eu ouço de diferentes locais onde eu já falei sobre esse assunto, falei sobre as qualificações, sobre o trabalho dos diáconos, eu percebo que, de maneira geral, os pastores falam pouco sobre esse tema. Raramente os diáconos recebem algum treinamento para chegarem ao ofício e geralmente as igrejas parecem ignorar as responsabilidades diaconais na comunhão dos santos. Fica muitas vezes como sendo uma coisa pessoal e não uma coisa do corpo, da igreja. E para muitas pessoas, o diácono é visto como um faz-tudo, né? Um porteiro, um, um, alguém que vai limpar o prédio, alguém que vai ser auxiliar, né? Para muitos é isso, né? Como se fosse um auxiliar do pastor ali, tudo que o pastor pedir ele vai fazer. E como em muitas igrejas os ofícios são vistos como um sistema hierárquico, em que os diáconos estão na parte mais baixa desse sistema, há uma tendência de desvalorização desse ofício. Né? Então, por exemplo, numa igreja em que você começa como diácono, depois você vira presbítero, depois evangelista, depois pastor,
Então, o diácono está nessa carreira aí, ele está na parte mais baixa. Então, ele tende a ser desvalorizado, a uma desvalorização desse ofício. Em muitos casos, o ofício diaconal é visto apenas então como um trampolim, né? A pessoa quer ser um presbítero, quer ser um pastor, mas ela naquela igreja tem que ser diácono primeiro. Então ele vê o ofício como um trampolim para galgar uma posição mais alta. Então, na melhor das hipóteses, se confere aos diáconos um papel que não lhes cabe, né? Eles acabam fazendo coisas e sendo responsáveis por áreas da igreja que não são compatíveis com o que a Bíblia ensina. O problema é que essas ideias que são erradas, que não são bíblicas, sobre o ofício diaconal, elas vêm de muitas correntes teológicas, né, que não são correntes reformadas. Essas ideias todas, esses erros, acabam por influenciar a forma como muitas igrejas de confissão reformada compreendem este ofício. E isso, obviamente, acaba afetando tanto a maneira da igreja perceber o assunto, entendê-lo, quanto a maneira dos próprios diáconos exercerem seu ofício. Ou seja, fica aí com um ruído, uma imagem deturpada, corrompida a respeito do ofício diaconal. Por isso é que nós precisamos estabelecer um firme fundamento a esse respeito, a respeito do trabalho diaconal. Isto quer dizer que nós devemos voltar à palavra de Deus para obter dela uma compreensão bíblica sobre o ofício diaconal. E para isso, nós devemos ir não apenas ao Novo Testamento e ver o que nos ensina sobre o ofício diaconal, mas também nós devemos buscar as origens desse ofício no Antigo Testamento. Então é bom entender. No Novo Testamento, nós temos ali o ofício sendo tratado e ensinado de uma forma direta. Os diáconos são assim chamados. Porém, no Antigo Testamento, nós não temos um ofício diaconal. Não tem esse ofício lá no Antigo Testamento. Mas tem o fundamento, as origens desse ofício estão lá. Então é preciso começar a entender a partir destas origens. E ao entrar nesse assunto, o tema de hoje, né, a criação e o ministério da misericórdia, pode ser que alguém até, rapaz, como assim a criação e o ministério da misericórdia? Vai começar lá atrás, né? Bem lá atrás mesmo. Pode parecer estranho para muitas pessoas. Infelizmente, esse tema não é muito desenvolvido, pensarem na diaconia a partir do Antigo Testamento. Aqui no Brasil, muito menos. Eu não tenho não conheço nenhuma obra em português que trate especificamente sobre o ofício diaconal a partir de uma perspectiva reformada. Aliás, me veio agora que recentemente eu sei que existe uma que é do Dr. Cornelis Strimp, publicada pela CLIEF, um manual sobre o diácono. Eu não tenho, mas tem. Agora tem pelo menos uma obra nesse sentido. Mas em inglês tem várias obras, porém a maioria das obras começa tratando o assunto a partir de Cristo, a partir de Atos capítulo 6, porque o ofício tal como nós o conhecemos geralmente tem a sua origem vinculada a Atos capítulo 6. Porém, uma exceção a essa questão de começar a partir de Atos 6 é uma obra do Dr. Cornelis van Dam. Então, em português tem um livro do Cornelis Strimp, que é um autor holandês. Mas tem uma obra em inglês do Dr. Cornelis van Dam, que é das reformadas canadenses, que numa tradução livre seria o diácono, os fundamentos bíblicos para o ministério da misericórdia nos nossos dias. Então, nos primeiros capítulos dessa obra, do Dr. Van Dam, ele nos mostra que, apesar de não haver o ofício de diácono no Antigo Testamento,
Contudo, havia lá no Antigo Testamento os pobres, os necessitados, entre o povo de Deus. Ele nos diz então que, ao observar o tratamento que lá no Antigo Testamento era dado a este assunto, pobreza, necessidade, ajuda, o auxílio, quando Deus estava dando várias leis para regulamentar, encorajar, ensinar sobre este assunto, Deus ordenou que fosse dado aos pobres um cuidado especial. Nós temos então, ao entender isso, melhores condições de entender por que surgiu o trabalho diaconal no Novo Testamento, esse ofício, porque ele se desenvolveu. O desenvolvimento é no Novo Testamento, mas a origem de todo este ensino está lá no Antigo Testamento. Assim sendo, nós podemos dizer que as raízes do, da, do tratamento deste assunto estão lá no Antigo Testamento. O ministério, as raízes do ministério da misericórdia estão no Antigo Testamento, tal como ele foi desenvolvido no Novo Testamento. Então, suas raízes estão lá. É exatamente isso que a forma litúrgica das igrejas reformadas do Brasil aponta. Ela aponta nessa direção, para esse aspecto de que a origem está lá no Antigo Testamento. É bom lembrar, então, nós temos uma forma litúrgica, ela tem liturgias específicas para várias questões, a liturgia do casamento, uma liturgia para a profissão de fé, para a ceia, para o batismo de adultos, para o batismo de crianças, para a ordenação de ministros, a ordenação de presbíteros e a ordenação de diáconos. Então, nessa forma litúrgica, na parte que trata sobre a forma litúrgica para a ordenação de diáconos, nós temos algo que pode nos ajudar a entender esse assunto. Eu vou ler aqui essa parte para vocês. Instituição do ofício. O ministério da caridade é confiado aos diáconos. Já o antigo povo de Deus, Israel, tinha a obrigação imposta pelo Senhor Deus de mostrar misericórdia para com os necessitados. Deus ordenou mais de uma vez que o estrangeiro, o órfão e a viúva comessem dentro de suas cidades e se fartassem. Assim, na antiga dispensação, os necessitados e os que sofriam eram protegidos e providos pelo amor paternal de Deus. Suas ordens ensinavam o povo da aliança a imitar aquele amor como filhos amados. E aí dá aí algumas referências bíblicas para tratar desse assunto. Eu quero então chamar a sua atenção para, primeiro, menciona assim: já o antigo povo de Deus, Israel, tinha a obrigação imposta pelo Senhor Deus. Então, a forma litúrgica, ao tratar sobre o trabalho diaconal, na forma de ordenação dos diáconos, lembra que o povo de Deus, lá na antiga aliança, também depois aqui menciona antiga dispensação, Deus havia ordenado ao seu povo, Israel, que eles mostrassem misericórdia para com os necessitados. Então, quando nós encontramos o exercício dessa misericórdia para com os necessitados no Novo Testamento, pensando agora em Atos, capítulo 6, onde tem aí o início, né, do ofício do diácono, isso que nós encontramos lá, esse cuidado da igreja, não era algo novo. Era algo que estava ensinado no Antigo Testamento. Deus tinha ordenado ao seu povo. Porém, agora, a igreja havia recebido o Espírito Santo. Lembre-se que os primeiros capítulos de Atos revelam que um dos resultados disso foi as pessoas venderem suas propriedades para socorrerem irmãos que estavam passando fome. Então, nesse momento, nós percebemos ali o início do ofício de diácono. Alguns homens foram escolhidos para aquele ofício. Porém,
Isso tinha sido ordenado. Então, o que tem de novo agora é que, impulsionados pelo Espírito Santo, eles estão cumprindo a palavra de Deus. Mas isso já estava ordenado desde o Antigo Testamento. Então, ali, esse trabalho aparece esse ofício na igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois ele vai aparecer, né, várias vezes em outras passagens, mas ali entende-se que tem o início em Atos 6. Então perceba, havia pessoas em dificuldades. Qual foi o trâmite para o cuidado dessas pessoas? Isso não ficou na igreja ao cuidado pessoal de cada membro. Não foi que uma pessoa vendeu sua propriedade e ela disse assim: eu vendi minha propriedade, eu vou dar tanto para fulano, tanto para ciclano, tanto são as pessoas que eu conheço, eu vou ajudá-los aqui. Não. Lemos em Atos que as pessoas entregavam isso aos pés dos apóstolos. Os apóstolos perceberam que a igreja cresceu e eles não conseguiam servir as mesas, né, ajudar essas pessoas, as viúvas, etc. E aí então eles, movidos pelo Espírito Santo, como apóstolos, né, tendo autoridade para isso, instituíram ali o ofício diaconal. Ordenaram à igreja que escolhesse esses 7 homens para que servissem como diáconos da igreja, tá? Trabalhando nessa distribuição. Então, os valores eram entregues aos oficiais da igreja e os diáconos, então, distribuíam esses recursos com as pessoas conforme a sua necessidade. Mas isso tudo estava fundamentado lá no Antigo Testamento, tá? Em que a igreja é ordenada a fazer a mesma coisa. Então, é interessante observar que a nossa forma litúrgica para a ordenação de diáconos apresenta esse vínculo entre o trabalho diaconal em nossos dias e a sua origem, a origem desse trabalho diaconal, que é justamente no Antigo Testamento. Também aqui é importante ser grato no meu estudo com o Dr. Vandam, porque eu tenho aprendido esse assunto com ele ao ler o seu livro, e muito do que eu vou falar nos próximos domingos, se Deus permitir, tem aí reflexo, né, do que ensina o Dr. Vandam no seu livro. Tá? Então já vai aqui meu crédito para o Dr. Vandam. Porém, nessa primeira aula, eu quero destacar o seguinte: o Dr. Vandam ele procurou as origens do trabalho diaconal no Antigo Testamento, a partir do que ensina a lei sobre o cuidado quanto ao pobre. Então ele começa a partir dali da lei, mostrando o que a lei ensina em relação ao pobre, e aí ele começa o seu ensino do Antigo Testamento. Eu talvez estou sendo um pouco mais ousado que o Dr. Vandam, e eu quero retornar um pouco mais no Antigo Testamento para começar a aprender sobre o trabalho diaconal. Eu quero começar em Gênesis, capítulo de número 1. Então, eu espero que futuramente eu vou avançar em alguns conceitos ligando criação, queda e redenção, tratando sobre o trabalho diaconal, mas nesse primeiro eu quero chamar a sua atenção para a relação entre a criação e o ministério da misericórdia. Eu vou mencionar, eu acho que isso em outra aula, mas eu quero agora tocar nesse ponto para que você saiba, entenda o que eu estou dizendo, né? Quando eu digo ministério da misericórdia. Então, nas igrejas reformadas continentais, costumamos nos referir ao trabalho diaconal como ministério da misericórdia. Então, quando falamos do ministro, né, tem o ministério da palavra, e quando falamos do trabalho dos presbíteros, falamos do ministério dos presbíteros, não, dos diáconos, falamos do ministério da misericórdia. Então, o ministério da misericórdia, quando eu usar essa expressão aqui, é para referir-me ao trabalho dos diáconos. Ministério da Misericórdia é uma palavra que nós podemos usar tanto no Antigo quanto no Novo. Então, não tinha ofício diaconal no Antigo Testamento, mas tinha trabalho diaconal, tinha o exercício desse ministério, o ministério da misericórdia, a misericórdia para com os necessitados, para com os que precisavam de ajuda, para os pobres, e isso também é visto no Novo Testamento. Então, usamos esse termo para referir-nos
ao trabalho diaconal. Então, o ministério da misericórdia. Então, o assunto de hoje é a relação entre a criação e o ministério da misericórdia. Então, eu quero começar falando sobre criação e cosmovisão. Eu vou apresentar então aqui uma definição de cosmovisão fornecida pelo filósofo canadense James Oates, alguma coisa assim. Abre aspas. Cosmovisão, ou visão de vida, é uma estrutura ou conjunto de crenças fundamentais pelas quais vemos o mundo e nosso chamado e futuro nele. Fecha aspas. Então, ele coloca em termos de que a cosmovisão é uma estrutura ou conjunto de crenças fundamentais. Então, aquilo que, nas suas crenças fundamentais, estabelecem a sua maneira de ver as coisas, de ver o mundo. Os teólogos geralmente falam das crenças fundamentais da cosmovisão cristã em termos de categoria. Poderíamos colocar assim: criação, queda, graça, em alguns casos fala-se com redenção, né? E glória, também poderíamos chamar de consumação. E segundo eles, essas categorias devem ser aplicadas a todas as áreas da vida. Quer dizer, qualquer área da vida, nós podemos pensar nessa área em termos de criação, de queda, redenção e consumação. O teólogo Philip Ryken nos diz, abre aspas, ao fazê-lo, alcançamos a perspectiva de Deus do porquê todas as coisas foram feitas, criação. O que deu errado com ela, queda. Como encontramos sua recuperação em Jesus Cristo, graça, redenção. E o que será delas no final, quando tudo for feito novo, consumação, glória. Então é importante compreender. Então, veja, a nossa cosmovisão, a visão de vida, ela se estabelece dentro de crenças fundamentais. Essas crenças fundamentais podem ser resumidas nesses quatro aspectos: criação, queda, redenção e consumação. Então, quando nós olhamos para alguma coisa, nós podemos avaliar o que nós cremos a respeito disso, qual a nossa visão, qual a nossa maneira de enxergar esse assunto a partir dessas crenças fundamentais. Primeiro, observando a relação disso com a criação. Por exemplo, vamos pensar aqui no trabalho. Então, se nós vamos usar essa para saber a nossa cosmovisão sobre o trabalho, o que nós pensamos sobre o trabalho, nós podemos observar. Então, o que eu creio sobre o trabalho em relação à criação? A maneira como Deus criou todas as coisas, inclusive criou o trabalho. Depois, o que deu errado é a queda. Então, qual a relação do trabalho com a queda? Como é que a queda afetou o trabalho? Então, o primeiro você teria que ler Gênesis 1 e 2. O segundo, né, a queda, você teria que ler Gênesis 3. Depois, como a redenção em Cristo afeta o trabalho. Por exemplo, Efésios 4, 28. E o que se pode dizer sobre esse assunto em relação à consumação? O que vai ser na consumação? Tem alguma pista bíblica sobre isso? Então, são maneiras de avaliar um assunto. A mesma coisa poderíamos falar sobre casamento, o que se diz sobre o casamento antes na criação, o que acontece com o casamento depois da queda, o que acontece com o casamento na redenção em Cristo Jesus, o que acontece com o casamento na consumação de todas as coisas. Então, pensar sobre isso, são as crenças fundamentais, ajudam que nós tenhamos uma visão bíblica sobre um determinado assunto. Quando você não tem esse aprofundamento e você pensa, às vezes, ter uma visão bíblica sobre aquele assunto, mas se você não aprofundou, muitas vezes o que você tem é uma visão deturpada, biblicamente deturpada, quer dizer, que por pessoas cristãs, mas não exatamente de acordo com a Bíblia, mas com a aparência de que vem da Bíblia apenas, e você tem uma visão deturpada e você começa a pensar que sabe, mas as suas falas, a sua maneira de proceder vão na contramão. Por exemplo, a pessoa diz assim, não, eu acho que realmente
o trabalho é para a glória de Deus e tal. Aí é uma capinha, né, que a pessoa coloca ali por cima. Mas aí quando chega na segunda-feira, a pessoa diz assim: ah, que droga! Ah, mais uma semana de trabalho, né? Aí isso quer dizer que ela ainda não entendeu o aspecto da redenção em relação ao trabalho, né? Com a redenção que Cristo nos agraciou, afeta a nossa perspectiva do trabalho. Ou ela pode dizer, numa segunda-feira com raiva, né? Ah, se eu soubesse quem criou o trabalho. Ou ela pode dizer, ah, que droga, Adão caiu em pecado, agora eu tenho que trabalhar. Você não leu direito Gênesis. Perdão, o trabalho é antes do pecado. E quem criou o trabalho foi Deus. Se está com raiva, pode falar com ele. Então perceba, muito do que as pessoas reagem, pensam, falam sobre dinheiro, casamento, filhos e uma série de outros temas é totalmente fora da palavra de Deus. Geralmente chavões. Então, chavões são frases, coisas que nós decoramos e começamos a usar aquilo para representar o nosso pensamento. Isso acontece muito quando a gente não lê a Bíblia, não lê bons livros, fica preso somente a mídias sociais. Aí você começa a repetir frases que estão lá sendo repetidas. Você usa essas frases como se elas fossem suas, como se você tivesse pensado nelas, mas elas são apenas um reflexo. Então você se torna como se fosse um papagaio. Como é que funciona? Repete, 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 e o papagaio aprende o som e ele fala, mas ele não sabe o que ele está falando. Ele não é capaz de travar um diálogo. Ele vai dizer sempre a mesma coisa. Infelizmente, a nossa cultura está cada vez mais assim, né? Não há uma conversação. As pessoas não são capazes de tratar algum assunto. Elas não têm nada para dizer de útil. Só tem as frases decoradas, repetidas. E aí, muitas vezes, a pessoa é evangélica, ela vai repetir frases evangélicas. Se ela mora na periferia e não é evangélica, ela vai repetir frases ali comuns na periferia e tal, gírias. Aí tudo fica reduz, sabe? Fica reduzido a linguagem. Não é rica, não é bela, não é nada. Só reduzida. E aí muita gente vai usar o mesmo tipo de coisa nos assuntos da vida, né? Então vai falar sobre o trabalho e vai repetir frases que ouviu, mas que não se fundamentam biblicamente. Tá? Então é preciso alcançar uma perspectiva correta sobre os assuntos variados, inclusive sobre o trabalho diaconal, a partir desses elementos: criação, queda, redenção e consumação. Portanto, os fundamentos da nossa cosmovisão, a visão de vida, começam com criação, quer dizer, começam com Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. O princípio criou Deus os céus e a terra. O próprio Deus se revelando a nós, ele que nos diz isso. Então a nossa cosmovisão começa com isso, maneira de enxergar as coisas começa com isso. O Dr. Sproul ressalta 3 pontos fundamentais que são enfatizados no primeiro versículo da Bíblia. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. 3 pontos fundamentais são ressaltados aí. Primeiro, houve um princípio. Segundo, há um Deus. E terceiro, há uma criação. Isso parece óbvio, claro, mas se você confessa, no princípio criou Deus os céus e a terra, você está ressaltando isso. Houve um princípio, há um Deus, há uma criação. E se você vai ver a forma como o mundo enxerga as coisas, há uma negação disso aí. Por exemplo, numa emissora de TV cujos donos, né, se dizem evangélicos, essa semana
assistindo aí um pedacinho no YouTube de um programa sobre uma região do país, muito bonita, as imagens, né? Aquelas imagens com drones de cima, você vê tudo muito belo e tal. E aí o texto, né, vai e o repórter vai e diz, não, que a, que a natureza criou. Né? Então veja, eles fazem todo esforço para não mencionar Deus, mesmo sendo uma emissora supostamente de donos evangélicos e sendo a maior parte dos brasileiros crê em Deus, são cristãos, diferentes evangélicos, humanistas, seitas, né? Mas tem algum vínculo com o cristianismo. Então, mesmo assim, prefere dizer que toda aquela beleza vem da natureza. Né? A natureza criou. Não foi a natureza que criou. A natureza é criada. Ela não é a origem, ela é o objeto da criação. Deus criou a natureza. Então, vejam como troca-se aí. Então, esse tipo de situação é muito comum. Então, a doutrina da criação ela é fundamental para entender tudo. A doutrina da criação nos mostra que há uma clara distinção entre o Criador e as suas criaturas. Então, não são vizinhos, não são iguais. Aponta para essa distância. Ele é Deus e nós somos criaturas. Mas, ao mesmo tempo, a criação aponta a nossa completa dependência de Deus. Todas as criaturas dependem do Senhor Deus. Salmo 103, Salmo 104 fala sobre isso. O 104 fala sobre isso. Então, essa doutrina, entender biblicamente a doutrina da criação, nos separa das religiões, das falsas religiões, nos separa do secularismo, do materialismo e do ateísmo. Totalmente diferente a nossa visão de mundo, de vida dessas pessoas. E isso tem que afetar a nossa maneira de viver. Então, a nossa visão de vida afeta a nossa percepção, afeta a nossa compreensão, afeta a maneira de enxergar, né? E isso afeta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Se você tem uma compreensão bíblica sobre a criação, queda, redenção e consumação, isso tem que ser visto na sua maneira de viver. Se são poucas pessoas que têm isso, quer dizer que automaticamente você entra em contraste com os ímpios. Então, a doutrina da criação nos lembra que para compreendermos quem somos, qual o propósito da nossa vida e como a nossa vida deve ser regulada, nós precisamos olhar para Deus que nos criou. Você quer saber quem você é? Qual o propósito da sua vida? Como é que a sua vida deve ser ordenada, regulada, dirigida? Você não vai obter a resposta em você mesmo. Você vai obter a resposta fora de você, em Deus. Por isso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não é só o primeiro artigo da nossa fé cristã indubitável, mas é também o primeiro fundamento da nossa cosmovisão. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o primeiro artigo da fé e é também o primeiro fundamento da nossa cosmovisão. Se errar aí, todo o resto estará também errado. É o fundamento. Então, a Escritura tem muito a dizer sobre a criação e certamente podemos fazer muitas conexões entre a obra da criação e o ministério da misericórdia. Mas não é o meu objetivo aqui explicar todas essas relações e tampouco desenvolver um estudo sobre a obra da criação. Estamos apenas fazendo aqui uma passagem panorâmica sobre este assunto. Eu estou tentando apenas chamar a sua atenção para algumas dessas conexões entre a obra da criação
e o ministério da misericórdia. E eu espero destacar que a criação, então, é um dos primeiros fundamentos para a compreensão e o exercício do ministério da misericórdia. Quanto mais nós voltamos até a criação, podemos ver melhor o que é o ministério da misericórdia. E isso pode ser percebido quando nós pensamos em termos da origem e do propósito da criação. Então, nós vamos começar a pensar sobre a obra da criação e a sua origem. Tá? E depois vamos pensar na obra da criação e também no seu propósito. Tá? Então vamos pensar na obra da criação e sua origem. Qual a origem da obra da criação? A obra da criação tem a sua origem no amor de Deus. Então pense assim. Desde toda a eternidade, as três pessoas da Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é assim que o Deus único se revelou, como três pessoas. Chamamos essa doutrina de Trindade, né? Um único Deus, três pessoas. Então essas três pessoas da Divina Trindade, desde toda a eternidade, têm experimentado uma perfeita comunhão em amor. Eles se amam, essas três pessoas se amam. E sobre isso vale a pena ler ou mencionar aquilo que escreveu Cornelius Plantinga Jr. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, no centro do universo, o amor sacrificial é a moeda dinâmica da vida trinitária de Deus. As pessoas da divindade se exaltam umas às outras, têm deferência umas às outras, mantêm comunhão uma com as outras. Cada uma das três pessoas, se podemos assim dizer, abre espaço para as outras duas. Sei que isso soa um pouco estranho, mas podemos dizer que as pessoas da Trindade mostram hospitalidade divina umas para as outras. Afinal, o Evangelho de João nos ensina que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, João 17, 21. E que cada um deles ama e glorifica o outro. Os pais gregos da igreja chamavam esse intercâmbio de mistério de pericorese e agregavam a ele o Espírito Santo. O Espírito que é tanto do Pai como do Filho. Quando os primitivos cristãos gregos falavam da pericorese em Deus, eles estavam se referindo à noção de que cada uma das três pessoas da Trindade abrigava no centro do seu ser as outras duas, executando uma movimentação constante de reverência e aceitação. Cada uma das três pessoas se envolve com as outras duas e se envolve ao redor delas. Fecha aspas. Então ele está mencionando aqui aquilo que diziam os pais da igreja, os pais gregos, sobre essa relação íntima e eterna entre as três pessoas. O Senhor Jesus Cristo ensinou, né? Ele disse: o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Essa relação entre as pessoas é tão íntima que, por exemplo, quando Filipe pede ao Senhor Jesus Cristo para mostrar o Pai, Jesus simplesmente disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem? Porque quem vê o Filho vê o Pai. Então, há três pessoas, mas há uma intimidade, há uma relação, há uma comunhão em que se diz que um está no outro. É isso que está usando essa palavra hospitalidade aqui. Essas palavras todas são palavras da vida humana. Então, aqui nós temos, ao tentar explicar isso, né, só podemos fazê-lo por meio de metáforas, por meio de símiles,
por meio de antropomorfismo, que é usar a linguagem humana para falar das coisas de Deus. Tal é o nível, né, e a profundidade, os mistérios das coisas de Deus. Mas, usando a linguagem humana, podemos dizer, há uma hospitalidade entre as pessoas. Cada um recebe os outros dois. Há uma comunhão profunda em amor eterno entre as pessoas da Divina Trindade. Antes que houvessem anjos, antes que houvesse animais, seres humanos, qualquer ser, apenas as três pessoas divinas, o único Deus, vivendo em amor completo, perene, maravilhoso. As três pessoas não tinham necessidade de mais nada. Perfeito esse Deus. Completo, suficiente. E creio que podemos dizer que então o maravilhoso amor concedido e experimentado pelas três pessoas da Trindade durante toda a eternidade, podemos dizer que esse amor transbordou para além dessas pessoas, que são o único e verdadeiro Deus. João, capítulo 17. Vamos ler. Versículo 24 ao 26. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então veja, o que Jesus deseja? Ele deseja que esse amor eterno com que o Pai o ama antes da fundação do mundo, quer dizer, durante toda a eternidade, seja também o amor que esteja nos seus discípulos, no seu povo, para fim de que o amor com que me amaste, amaste quando? Na eternidade, esteja neles. Então podemos dizer, esse amor eterno de Deus, as três pessoas, é o amor que transborda para os seres que ele desejou criar em amor. Então, a esse respeito, escreve Michael Reeves na sua obra Deleitando-se na Trindade. Abre aspas. Assim não é que Deus passa a compartilhar, sendo triuno. Deus é o Deus que compartilha, o Deus que ama incluir. De fato, é por isso que Deus prosseguirá em criar. Seu amor não é para ser guardado, mas para ser distribuído. E é por isso, então, que Deus cria. Deus não criou todas as coisas porque ele estava entediado na eternidade, nem porque ele se sentia só. Não. Havia três pessoas. Deus, as três pessoas se amando perfeitamente, hospedando, por assim dizer, umas às outras. Então não era tédio, não era solidão. Tampouco foi a criação uma necessidade, se Deus tivesse necessidade de fazer isso, um capricho. Eu vou fazer para me divertir. Não. Mas podemos dizer, ainda que isso não seja tudo que se possa dizer sobre a criação, mas podemos dizer também isso, que a criação é um ato de amor imaginativo. Então, um teólogo falou isso. A criação é um ato de amor imaginativo. Quer dizer, que Deus se amando, as três pessoas, esse amor transborda. E nesse transbordamento, Deus, na eternidade, está lá desejoso de criar outros seres para derramar o seu amor sobre eles. E com isso concorda o puritano Richard Sibbes. Ele diz, se Deus não contasse com uma bondade comunicativa e contagiante, ele nunca teria criado o mundo. Pai, Filho e Espírito Santo estavam felizes consigo mesmos e desfrutavam um do outro antes do mundo existir, sem
o fato de Deus deleitar-se em comunicar e espalhar sua bondade, jamais haveria uma criação ou redenção. Então, eu espero que vocês, eu sei que ainda está longe, né? Mas eu espero que vocês comecem a vislumbrar uma luz no final do túnel, olhando para a criação, olhando para a eternidade, esse Deus que é amor, transbordando amor e desejoso de comunicar a sua bondade, ele cria todas as coisas. Então, esse desejo permanece mesmo após a queda. Esse desejo aparece na redenção prometida e na consumação. Então, isso vai começando a lançar luz para os motivos para o ministério da misericórdia. Deus quer que sua bondade seja comunicada. Ele quer que nós experimentemos o seu amor. Depois o Richard Sibbes conclui: a criação foi uma escolha livre, corroborada apenas pelo amor. Então, o que estava lá? O que motivou? O amor. O amor entre as três pessoas transborda a ponto de desejar que outros seres experimentem esse amor. Só isso aqui, sinceramente, deveria ser uma coisa para mudar a nossa vida. Entender isso. Antes dos tempos eternos, Deus nos amou. E este amor tem vínculo não só com a nossa redenção, mas também com a nossa criação. Geralmente falamos desse amor eterno em relação à redenção, mas antes disso ele tem relação com a criação. Vamos ver Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porquanto aos que de antemão conheceu. Não é conhecer alguma coisa que eles fizeram. Conhecimento aqui é um conhecimento de intimidade. Inclusive, esse verbo conhecer, muitas vezes na Bíblia, ele é usado para falar da relação íntima entre um homem e uma mulher. Adão conheceu sua esposa. Quer dizer que ele teve relação íntima com sua esposa. Esse conheceu aqui é um conheceu que tem vínculo com amor. Aos que de antemão conheceu. Quer dizer que Deus resolveu na eternidade nos amar. E fomos predestinados para sermos conforme seu Filho Jesus Cristo. Isso tem a ver com a salvação. Agora vamos olhar outra passagem. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, versículos 10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, aqui mais uma vez, esse amor vinculado à redenção, mas esse amor é o mesmo, o amor da criação. Por nos amar, Deus nos criou. Portanto, a criação revela não só o poder e a sabedoria de Deus, mas também o seu amor para conosco. Ela revela o amor de Deus para conosco. Ele expressou a sua graça e a sua bondade, trazendo à existência outros seres além dele mesmo. Deus criou o homem e a mulher, e ele os fez conforme a sua imagem e semelhança, de tal modo que eles pudessem ter com ele um relacionamento no qual eles pudessem desfrutar do seu amor gracioso. Então o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus para se relacionarem com Deus e experimentarem o amor e a bondade de Deus. O Catecismo de Heidelberg resume muito bem este ensino,
em sua resposta à pergunta de número 6, quando nos diz: Deus criou o homem bom e à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Veja, o catecismo menciona, para amá-lo. Deus criou o homem para que o homem o ame de coração. Então Deus nos amou e Deus nos criou para que nós o amássemos. O amor dele, que abundantemente se derrama em favor dos outros, foi derramado em nossa direção. Portanto, podemos dizer não só que Deus nos criou porque nos amou primeiro, mas também podemos dizer que tudo que ele criou revela o seu amor por nós. A própria ordem da criação aponta para o amor e a bondade de Deus para conosco. O João Calvino nos ensina isso nas Institutas. Eis o que ele diz. Abre aspas, mas é preciso considerar diligentemente na própria ordem das coisas criadas o amor paternal de Deus para com o gênero humano, visto que não criou Adão antes que enchesse o mundo de toda a abundância de coisas boas. Ora, se houvesse colocado em uma terra ainda então estéril e vazia, se lhe houvesse dado vida antes da luz, teria parecido interessar-se pouco por seu bem-estar. Ora, quando antes de criá-lo, dispôs os movimentos do sol e dos astros para o uso humano, encheu de seres vivos a terra, as águas, o ar, produziu fartura de todos os frutos que fornecessem alimentos, assumindo o cuidado de um chefe de família provido e zeloso, mostrou Deus sua mirífica bondade para conosco. O fato que nós, seres humanos, fomos criados por último e Deus preparou a casa para que nós morássemos. É uma demonstração do amor de Deus para conosco. Portanto, o sol, a lua, o mar, os animais, as flores, os frutos, os legumes, as hortaliças, os cereais, enfim, todas as coisas que Deus criou são fruto de seu amor imaginativo por nós. Isso não é lindo? A capacidade da sabedoria e da imaginação de Deus de pensar o que seria melhor para os seres humanos neste mundo. Então, pense sobre isso. Quando você come uma cereja, uma uva, uma maçã, uma fruta, você prova e você sente o gosto delicioso, doce. Há uma variedade. Você prova. Essa fruta tem vitaminas, ela tem sabor, ela é suculenta, ela tem uma série de questões que fazem bem, trazem saúde e são prazerosas. Deus a criou para o nosso aprazimento, diz o apóstolo Paulo, para o nosso prazer, para a nossa alegria. Então, isso é de uma riqueza incomensurável, grande, maravilhosa. O amor imaginativo de Deus. Deus imaginou as melhores possibilidades, as combinações de uma fruta, para que ela desse um sabor, uma suculência, um nível de vitamina e etc. Pense em milhões, bilhões e bilhões de possibilidades, cores, gostos, vitaminas, tudo, formato, tudo. Mas ele, dentro disso tudo, imaginou aquelas que eram as melhores formas, os melhores sabores, o melhor vitamina para o nosso bem. Amor. Preparou a casa. Então, quando estamos comendo uma fruta, experimentando do seu delicioso sabor, quando tomamos banho de rio, quando desfrutamos de uma paisagem, ou descansamos sobre a sombra de uma árvore, devemos nos lembrar que essas dádivas da criação
são como uma carta de amor de Deus para nós. Deus nos ama e por isso nos presenteou com dádivas da criação para nossa alegria e prazer. Veja 1 Timóteo, eu acabei de mencionar, aprazimento, está aí, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus, devemos colocar a confiança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, Deus não quer só que nós tenhamos saúde, que nós estejamos bem. Deus quer que nós tenhamos alegria. Então, isso começa essa olhar para a razão por que Deus nos criou, por amor, e Ele criando tudo para o nosso aprazimento, a nossa alegria, por amor, a ordem da criação, etc. Olhar para todo esse assunto, para esse amor das três pessoas transbordando, criando seres à sua imagem e semelhança, como nós, para que tivéssemos relacionamento com Ele, e dando-nos um mundo onde as coisas são criadas também para o nosso aprazimento. Claro que não é um aprazimento à parte de Deus, mas um aprazimento em Deus. Um aprazimento que remete e nos faz agradecer a Deus e glorificar o seu nome. Então, eu vou encerrar aqui. Mas as aplicações estarão mais nas próximas aulas. Estou só colocando fundamentos. Mas eu espero que vocês estejam já, em alguma medida, vislumbrando. Quando um dos nossos irmãos não tem o que comer, nós estamos indo na contramão disso que estamos acabando de ver aqui. E Deus quer que a sua igreja cuide para que isso não aconteça. Deus quer que nós amemos uns aos outros até ao ponto de oferecermos coisas que são para o aprazimento. Nós devemos olhar para cada coisa da vida e ter uma atitude de gratidão a Deus. Ele nos deu para a nossa alegria, para o nosso aprazimento. Ele nos deu porque Ele nos ama. É uma carta de amor. Uma uva, uma maçã, uma pera. Essas coisas que Deus criou são uma carta de amor de Deus para conosco. A beleza da criação é uma carta de amor. Ele quer que nós olhemos a criação e tenhamos prazer. Sinceramente, nós esquecemos disso. Por quê? Nós vivemos vidas agitadas, principalmente aqui na grande São Paulo. Eu estou dando essa aula, meu computador está virado para a janela. Da minha janela eu só vejo concreto. Isso me lembra os homens, não me lembra tanto Deus. Ontem eu estava vendo à noite um rapaz no YouTube fez um documentário sobre uma caminhada de 730 e poucos quilômetros que ele fez na estrada real, a estrada que era de Ouro Preto até uma cidade do Rio de Janeiro que agora está me fugindo a memória. Mas de Ouro Preto até essa cidade, uma cidade histórica do Rio de Janeiro, era o trajeto do ouro. E ele caminhando. Então, em determinado momento ele parou, ele estava dizendo: cada vez que eu paro, eu estou vendo uma borboleta azul. E ele estava chorando por isso. Ele estava sensível ao ficar ali sozinho e diante da criação. E parece que ele é católico romano. Mas o fato é que essas coisas têm algum poder sobre as nossas emoções, nossos sentimentos. E nos fazem refletir. Quando nós estamos só olhando concreto,
parece que o mundo se reduz a isso aqui, né? A essa vida, ao trabalho, para casa, comprar coisas, vender, redes sociais, tal. Mas quando alguém fica sozinho, principalmente, que tem longe de tecnologia, longe de ruídos, longe de pessoas falando, e ele pode ali meditar, pensar, olhar e se deslumbrar com a criação, isso é muito interessante. Devemos lembrar, todas as coisas foram criadas para o nosso aprazimento. Então nós devemos ter essa misericórdia de não permitir que alguém se prive, ou seja, privado do que Deus, na sua bondade, providencia para nós. Nós somos mordomos, todos nós devemos ter essa alegria em Cristo Jesus. Eu vou encerrar aqui. Não sei se apareceu lá alguma dúvida. Não. Espero que na próxima semana essa coisa do estúdio, agora é um estúdio aqui, tem um pano verde aqui atrás de mim que fica com esse efeito aí de azul. Vai estar mais organizado e tal. As coisas vão estar um pouco melhor, eu espero. Tá bom? Então, se Deus quiser, semana que vem a gente ainda vai estar nesse mesmo tema, criação e o ministério da misericórdia. Veja quanta coisa podemos aprender. Espero que tenha sido edificante e faça você refletir sobre muitas coisas. Que Deus ajude você, dê sabedoria você a crescer na compreensão da sua palavra. A palavra de Deus é tão rica, a teologia é tão maravilhosa, porque Deus é maravilhoso. E nós temos tantas coisas a aprender. Eu queria ser um melhor professor para explicá-las com mais clareza, com mais profundidade, a criar o interesse em vocês. Mas, de acordo com os dons que Deus me deu, estou me esforçando aqui para ensinar a vocês a palavra de Deus. Espero que nós apliquemos essas coisas à medida em que nós estivermos aprendendo essas coisas. Que Deus nos ajude. Bom, hoje nós vamos estar reunidos para cultuar ao Senhor Deus. Vamos ouvir a pregação. O restante desse mês vamos ouvir pregações em Lucas sobre o Evangelho. Vamos ouvir hoje Lucas capítulo 1, versículo 1 a 25. Então leia em casa com sua família, ore a respeito. Vamos pensar sobre essa passagem, ver o que o Senhor nos ensina, né? O que Ele nos diz por meio dessa passagem. Então orem a respeito dela, leiam. Estaremos reunidos hoje às 16 horas para nos alegrarmos no culto ao Senhor, para nos alegrarmos também na comunhão que nós temos em Jesus Cristo. Lembrando, nós ainda sempre temos vagas, né? Ainda temos vagas. Então, se alguém está assistindo e tem interesse, procure nas redes sociais pela Igreja Reformada de São Paulo. Tem um telefone lá, você pode entrar em contato pelo WhatsApp. E os irmãos que são membros catecúmenos da igreja, se desejarem convidar alguém, convidem e avisem. Eu quero encorajá-los a fazerem isso, para mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Vamos orar, encerrar esse estudo. Pai Celestial, Deus bendito e eterno, graças damos por mais uma vez nós podemos estudar a Tua palavra, aprendermos, que o Senhor nos deseja comunicar, ensinar, que o Senhor nos faça crescer, que o Senhor nos faça realmente aplicar o que estamos ouvindo, o que estamos aprendendo, a glorificar o Teu nome por tantas dádivas, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor faz. Continua cuidando de nós, nos orientando, abençoa o trabalho de plantação, abençoa a igreja em São Paulo, abençoa os membros, catecúmenos, visitantes, que o Senhor esteja conosco, é o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, obrigado pela atenção de vocês, que o Senhor esteja abençoando a todos vocês com sua graça e com sua paz.